boa noite. Boa noite, quem tá chegando. Oi, Bibi. Pressada, Bibi tá hoje pra essa live animada. E eu tô tomando até um chazinho pra me acalmar aqui. Pra ver se eu não esqueci de nada. Oi, Rô. Bel. Gente, sabe o que é tu em 10 minutos levar uma surra de pisca-pisca? Sou eu. Cris. A Débora. A Daia. E aí, povo? Como estamos? E esse clima de frio. Ah, assim, ó, esse clima, essas luzes, eu amo. Olha o vento que tá correndo aqui, vocês estão vendo? As salamandras enlouquecidas. Ai, quero aumentar um pouquinho. Frio, né? Então. Yuli se aproxima. E hoje o bate-papo é justamente esse, o Sabá de Yuli, o nosso solstício de inverno. E para quem tá achando aí com cara de Natal por aqui, digo para vocês que tudo a ver. É bem por aí. Porque, gente, uma vez, deixa eu só fazendo tudo pra minha volta, né? Disseram pra mim que... Ixi, tá travando. Raquel, bem-vinda. Perdão. Disseram que os meus cenários são extremamente poluídos. Então, é mesmo. Gente, tem tanta informação aqui quanto a que eu quero passar para vocês. Oi, Andréia. E particularmente, esse clima aqui é o meu favorito. Quem me conhece sabe que eu celebro o Yuli até no verão. Eu amo essas luzes, o vermelho, tudo, essa energia que traz. Amo tantas informações. Cadê o som? Tá ouvindo que tem até um jingle bell de fundo? A Débora, 7 anos de decoradora de eventos e amo tudo muito, cheio de detalhes, apaixonada. Ai, que tudo, né? Eu não poderia ser, porque eu sou do excesso mesmo. Eu tenho muita informação sempre minha, eu não me contento com um colar, tenho que botar 2, 3 pulseiras. Principalmente quando nós estamos. Quando nós estamos. Gente, sabe o que tá acontecendo? Tá ruim pra caramba minha. Eu vou desligar a música, que tá gostosinha, musiquinha natalina, mas é que assim, eu não posso ficar compartilhando minha rede.
Tá? 2 segundinhos aqui que eu só vou fechar. Ó, acabou o Jingle Bell. Eu tinha que botar um... É que assim, faz anos que eu não sei... Esquema, sabe, de... baixar para um cartão, né? Para botar no radinho perto. É mais fácil do que eu compartilhar a rede. Vocês sabem como é. Por quê? Aqui na minha região, além de frio, tá chovendo. A energia tá vai e vem. Então, internet aí que segure a onda. Cláudia, bem-vinda. E o que é esse excesso aqui, né? Vamos falar um pouco do sabá. O que é o sabá? Vamos eu gosto de assim, ó, quem tá chegando aqui pela primeira vez, quem não tá, mas vamos alinhar o discurso, né? Porque eu também recebi esse feedback. Roberta, às vezes a gente vai chegar seguidor novo na sua página e não faz ideia do que tu tá falando, não faz ideia da tua linguagem. Então vamos lá. Sou Roberta Saldanha, psicoterapeuta, metafísica, estudante da espiritualidade, tudo junto e misturado, idealizadora da Cedro Arte Roots, que vem a ser o quê? Uma escola de saberes. Aqui nós entregamos saberes ancestrais, nativos, alquimias mágicas, tudo voltado para fitomagia. O que é a fitomagia? Mais uma palavrinha para integrar aí o nosso, né? O nosso vocabulário. Fito é tudo que vem da natureza, nossas plantas, nossas ervas, os verdes, né? E magia. O que é magia? É a arte de manipular através da nossa intenção qualquer energia, seja ela do fogo, seja ela da água, seja ela da terra ou do ar, através da nossa intenção, das nossas alquimias. Enfim, a gente começa a trabalhar todos os elementos que compõem o nosso corpo, porque choquem, nós não somos apenas guardiãs da natureza. Nós não somos apenas filhas de Gaia. Nós somos parte integrante dela. Exatamente, nós fazemos parte, é tudo uma teia. Então esse tapete, se a gente puxa um fiozinho, desequilibra. Nós devemos estar sempre vibrando em harmonia e é isso que a fitomagia traz para nós, né? É o equilíbrio. E principalmente a gente entender quanto simples elementos, simples às vistas, né, da modernidade, simples às vistas aí do nosso corre diário, coisas simples são capazes de carregar um grande poder energético. É pura identificação, estamos por aqui nessa escola, Cris. Ai, que delícia! Gente, eu ainda não tive a oportunidade de publicamente agradecer às mulheres maravilhosas que disseram sim para nossa jornada, para nossa imersão Caminho da Prosperidade. Nós já estamos imersas e assim, gente, gurias, eu tenho tido noites assim, olha, chega a ser cansativas, porque eu tenho adentrado junto com vocês em lugares inimagináveis. Muitas de vocês talvez não tenham a revelação de onde estão acessando, mas aos poucos tudo vai se revelar. Mas, gente, a cura se faz lá nas profundezas e tem sido assim. E é justamente, ó, essa caminhada que a gente faz junta. Esse momento. Por quê? Porque nós viemos hoje falar aqui da roda do ano. Oi, Giza. Oi, Eliane. Bem-vindas. Nós viemos falar da roda do ano. Como assim roda do ano, Roberta? Sim, a Terra gira em torno de si, gira em torno do Sol.
todos esses movimentos causam aí efeitos climáticos, geográficos em toda a natureza. Por que que a gente fica tentando separar, sendo que nós estamos o tempo inteiro conectados? Como eu falei, nós não somos somente guardiões da natureza ou filhos da natureza, nós somos a natureza, é parte integrante. Parte integrante. Oi, Yara. Então, Yara, garanto que te chocou tanto a primeira que agora eles estão te deixando aí meio que na amnésia e por enquanto para te relaxar e ser curada sem ser tão, como é que se diz assim? A gente sabe o que acontece? Nós somos extremamente curiosas. Então a gente não descansa, a gente não se entrega ao tratamento porque a gente quer investigar tudo. A gente quer saber o que está acontecendo, quem que está fazendo. Por isso que eu disse, anotem os insights ainda acordadas, porque os por projeção, os dos sonhos, vai ser mais difícil de vocês lembrarem. Faz parte do processo. Sim. Gente, o vento tá aqui. Eu sempre acabo me achar nos primeiros segundos da live. Ainda bem, não fica frio, né? Então, a roda do ano que nós estamos agora é o solstício de inverno. O que significa? Nós estamos numa posição quanto ao Sol, no qual vai nos deixando com os períodos de escuridão cada vez maiores. O que significa isso? A distância e a menor incidência solar acaba deixando o clima extremamente frio, mas não tão frio quanto acontece no hemisfério norte. Aqui nós até podemos ter aí dias excepcionais de neve, como aconteceu esses dias aqui na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha. Há neve no Brasil? Sim, há neve no Brasil. Mas aqui nós não temos eventos mais drásticos, né? Como nevascas e temperaturas mínimas aí abaixo de 20 graus, como acontece lá. Então, a gente tem um frio ameno porque nós estamos num país tropical abençoado por Deus pela criação. E, gente, prestem atenção nisso. Sim, nós somos Travei, voltei. Nós somos, sim, privilegiados. É a síndrome da escolhida? Sim, síndrome da escolhida. Quem nasceu aqui nesta região, no Brasil, tem sim aí alguns privilégios, né? Oi, Andréia. Mediante aos demais continentes. E eu vou explicar para vocês que nós estamos aí no chácara da Terra, no chácara mais precioso. É por isso que esses dias até me emocionei ali, falando da Amazônia. A gente precisa ter um olhar muito mais atento aos nossos posicionamentos, inclusive, porque vivemos numa sociedade, como eu falei para vocês, e vou falar bastante na nossa imersão. A gente não pode fugir que nós vivamos numa economia de mercado e que nós precisamos do dinheiro, nós não podemos ignorar. E também não podemos ignorar que a gente vive num regime político. Então nós devemos sim estar atentas e vigilantes a todas essas movimentações. Não adianta querer acender em luz e dizer assim, eu não gosto de política ou eu não me envolvo. Você está ligada diretamente a tudo que está acontecendo, porque nós vivemos em sociedade, certo? Então, por que a gente vai e volta, né? André, ela perguntou se é cravo. É cravo sim. Há pouco antes de entrar na live eu lancei um tutorial. Vou falar mais aqui desse aromatizante natural típico, né, do solstício de inverno. Então, o que é esse ápice
né, do solstício. Solstício já diz, quando nós estamos no solstício é porque há mais ou menos incidência solar. No caso do inverno é menos. Ou seja, as nossas plantinhas têm de fotossíntese, né? As temperaturas são mais baixas. Isso acaba movimentando e afetando todo o sistema da Terra. Enquanto aqui nós estamos com as noites mais longas e com uma distância maior, acaba por, né? Lembrem-se que o eixo da Terra é inclinado, então nós estamos na parte mais afastada. Na verdade, nós estamos assim nesse momento, quanto ao Sol. Então, aqui a gente tem noites maiores. Nisso, às vezes, muitas vezes, nem todas as plantinhas resistem. Como eu disse para vocês, aqui no Brasil, nós temos algumas vantagens quanto a países da Europa e do hemisfério norte, nas suas épocas de solstício de inverno, porque lá acaba total a grande maioria da vegetação. Vocês imaginem as nossas ervas finas, né? O nosso manjericão, o nosso orégano, por exemplo, que é plantado muitas vezes no nosso pátio na rua, lá e sofreu uma nevasca. Muitas vezes aqui no sul elas não aguentam a geada, né? Então toda a vegetação morre. Raras árvores, né, ficam verdes, como é o caso do pinheiro, do cedro, né, cipreste. Tem árvores que ainda permanecem verdes e viçosas, que resistem aos frios extremos, mas a grande maioria perde suas folhas, né? Lembrem-se, a gente veio de um Soen. O que é o Soen? A última colheita. Tudo que tinha na terra nós colhemos. Para quê? Para essa reserva. Para passar os dias frios onde as sementinhas não vão germinar. E por que tem esses dias frios? É um castigo de Deus? Não, não é. A terra também precisa de recolhimento e descanso. Todas as noites nós temos nosso período de descanso, não é mesmo? A gente deita e é obrigada a dormir, porque o corpo precisa daquele momento, né, de descanso, de recolhimento para que possa se recuperar. Então, essa movimentação dá oportunidade para a Terra e não para de funcionar, lembra? Ela é constante. Mas o que acontece? Ela é tão maravilhosa que ela está dividida, né? Enquanto metade dela continua recebendo luz e superproduzindo, a outra metade entra em repouso para voltar a produzir. Então, o significado bem específico, bem científico do solstício de inverno é o afastamento, né, da Terra aí, do Sol, e o período noturno maior. Aqui, gente, eu não sei quanto aí, porque varia bastante por região. Mas aqui, na minha região, o Sol é por volta de 5h40 até as 18 horas da noite. 18 horas da noite, fechada. E amanhece por volta de 7h10, 7h20, depende também. E aí o que acontece? Nós temos o quê? 12, 13 horas de noite. Não é mesmo? Quando é verão, anoitece quase 9 horas da noite e às vezes lá 4h30, 5 horas tem sol. Então, as noites passam a ser curtinhas e o dia aí, ó, produz maior luminosidade, facilitando a germinação e a vida. Lembrem-se, equilíbrio.
Luz e escuridão precisam caminhar juntas e elas só estão em equilíbrio no equinócio de outono ou de primavera. Mas lembrem-se a constância da Terra. A Terra não é um relógio, né? Ela é um relógio. Ela não faz com o ponteiro 9, puf, 9, meia-noite, puf, 3 da tarde. Não. Ela é constante. Então, assim, a cada dia, desde o Soen, as nossas noites estão maior, nosso período de escuridão está maior. O que significa? Nós tivemos desde lamas a oportunidade de colher, selecionar a nossa colheita. Que mais? Quando eu falo em colher e colheita, gente, tanto estou falando fisicamente como estou falando de dentro de nós. Os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos comportamentos, os nossos traumas. A gente traz esses sonhos e começa a avaliar. Lembra que eu disse pra vocês, muitas de vocês fazer o exercício aí da escrita. Oi, Imer, tudo bem? Suzy tá aí também, Andréia, seja bem-vinda, Alessandra. Ali a gente seleciona. Sabe por quê, gente? No inverno não tem. É um período muito grande no qual a gente precisa ter uma reserva emocional, né? Uma reserva de alimentos. A gente passa um período maior junto com a família. As noites são maiores, a gente não tem muito o que fazer na rua, não é mesmo? Então, o que acontece? O período de inverno a gente vai ter que encarar as nossas sombras. A gente vai ter que encarar. O Soen significa a morte e renascimento, né? É o ciclo de vida, morte e vida. O Soen é a morte. O que a gente precisou deixar morrer? Quando a gente chega no equinócio, no solstício de inverno, na noite mais longa do ano, é o seu ápice. Chamamos de Yule. Yule é uma celebração, é um sabá. O que é sabá? Sabá é de origem aí celta, né, medieval lá, e significa feriado, sábado, dia de celebração. Isso significa sabá, dia de celebração. Então, a noite mais longa do ano é o ápice. É o momento da maior noite e mais fria do ano. Se você chegou até a noite mais fria, você tem que celebrar, comemorar, porque a partir novamente as noites vão ficando mais curtas até a chegada da primavera. Então, olha que bênção. A gente se reúne para celebrar porque não nos faltou alimento. Estão dando uma surra? Que bom. É porque se revelaram. Tu foi lá e tirou elas do cantinho escuro delas e trouxe o quê? A luz. Lucidez. A lucidez que nos cura. Então, antigamente, né, havia essa celebração que chamavam de uma celebração pagã. Por que pagã, Senhor? Eles têm uma mania, né? Ligaram o paganismo ao demônio, um monte de coisa. Nunca teve nada a ver. O paganismo é apenas as pessoas que, dado momento,
quando se consolidou aí a Igreja Católica, não seguiam o catolicismo. Não significava que os pagãos não tinham crenças ou que não acreditavam na criação, certo? Apenas o quê? Até então não havia referências, tá? De um Deus, de um Salvador. Então, quem eram os deuses? Era o sol, era a lua, as estrelas, as grandes árvores. Tudo isso é muito sagrado. E antigamente se tinha muito mais, né, antes de impregnar essas crenças, né, estritamente cristãs, porque não que não há de acreditar em Cristo, ao contrário, Cristo é o homem mestre de uma dimensão muito elevada que mais se aproximou de nós. Então, assim, deve-se sim ter Cristo como um espírito de extrema generosidade quando veio instruir, né, os seres da terra. Mas ele não é o Criador. Ele não é a criação. E também não precisava ser tratado como um Deus, assim como ele mesmo sempre disse. O que há de mais sagrado do que o nosso alimento, do que a mãe natureza, do que ela nos traz. E aí, gente, neste encontro eu quero falar sobre o Yule, mas eu quero falar sobre o nosso Yule, o nosso rito sazonal. Eu não venho aqui contar sobre o Deus azevinho, um carvalho, sobre a deusa que deu a luz ao Deus e voltou a luz na terra, papapá. Não é o meu perfil. Ótimo, quem gosta, eu acho, amo mitologia, filosofia. Tanto que eu tenho a história, né? Como eu falei pra vocês, eu amo estudar histórias bíblicas, porque ela é história. Ela é filosofia. Ela são histórias, certo? Assim como as histórias do Deus, da deusa, do rei azevinho, tá? Como nós temos as histórias aqui regionais que são lindas também, e muito profundas. Vocês conhecem a história, né, da Índia que virou estrela, que era grãos de milho, os grãos de milho que se transformaram na constelação. Existem histórias dos povos originários, guaranis, enfim, que também remetem a essas culturas da ancestralidade. Tudo a gente tem que ter um olhar muito com feeling para traduzir, né, o que aquelas como que chama, gente? Mensagens subliminares tinham para nos ensinar. Mas o fato real é que nós devemos celebrar esse rito de passagem porque precisamos a energia solar, trazer a energia solar que desde o Soen está aí em, entre aspas, desequilíbrio. A gente está recebendo, está acessando muito mais sombras, certo? Do que luz. E aí, quais metáforas, Bianca? Olha, eu tô desde a hora que eu falei da Bíblia para falar em metáforas e não lembrava do nome. Ainda bem que vocês me ajudam. Orixás são lendas lindas, sim. E todas essas lendas
né, Giza, elas têm dentro das suas metáforas um sentido muito, muito real, energético, né? Quando a gente traz aí o vínculo, por exemplo, como eu já falei muitas vezes para vocês, né, de relacionar Afrodite com Mamãe Oxum, com Senhora da Conceição. Vocês viram que energeticamente nós estamos falando da mesma energia, da mesma função? Nós estamos falando da energia de Mãe Maria, estamos falando da energia feminina, energia criadora da vida. Energeticamente, por isso que assim, tem uma passagem de Cristo que fala, né, que nós viemos aí de muitas moradas. Essas muitas moradas também são de muitas culturas. Gente, tem pessoas que são cegas, né, por uma filosofia. E aí, por exemplo, você muda geograficamente e percebe que vai lá no Japão, vai na China e fala em Jesus. Não são povos amaldiçoados por isso. Eles conhecem a história de Jesus. Ele só não é santificado como, né, na Europa e aqui para o Ocidente. Tanto que em algum momento da história, por isso que nós vamos chegar aí, já se praticava celebrações de passagens, né? As passagens do ano já eram praticadas há bastante tempo, né? Pela ancestralidade, antes de vinculá-las às passagens bíblicas. E aí, o que aconteceu? Para o catolicismo, para a igreja, né, angariar mais fiéis, o que eles fizeram? Muito inteligentes, obviamente, ninguém disse que o sistema não é inteligente, por isso que eu digo não subestimem, não subestimem. Muito inteligentemente, migrou muitas culturas ancestrais de celebração de ritos de passagem sazonal para as celebrações cristãs, como, por exemplo, a Páscoa. Diga-me o que a ressurreição de Cristo tem a ver com ovos. Jesus não veio de um ovo. Nem coelho põe ovo. E nem tem coelho na história de Jesus. Mas o que aconteceu? É esse mix aí que nos confundiu e caiu na graça do povo, até porque existe uma indústria hoje, um comércio, uma economia de mercado que se beneficia dessas datas, né, para aquecer o mercado. Então, eles vinculam. E toda essa energia do Yule coincidiu com a data aproximada do nascimento de Cristo. Então, tudo que vocês vão ver aqui, os aromatizantes, esqueci o nome, os aromatizantes, as velas vermelhas, as guirlandas, tudo, as árvores decoradas, né? Todos esses símbolos natalinos não tem vínculo com o nascimento de Cristo. É apenas uma junção por datas, né, coincidentes que a igreja aproveitou as celebrações pagãs para que viesse, né, a agregar o seu calendário católico. Sim, Giza, tem leituras que falam que Jesus não nasceu dia 25. E essas leituras, elas
estão baseadas no mapa astrológico, no mapa das constelações. Como existem escritos, né? Onde os reis, por exemplo, os reis magos, que a gente sabe que não eram exatamente reis magos, enfim, mas eram reis que foram se guiando pela estrela de Jesus, estrela de Belém, Parará, Piriri, Pororó, que provavelmente era o planeta Vênus, porque todos sabem que a estrela d'alva, quem ouviu falar da estrela d'alva é muito brasileiro, né? A estrela d'alva é Vênus, né? Então ela nasce aí junto nas manhãs. E os reis tiveram uma mensagem, possivelmente uma canalização, né? De que deveriam seguir a estrela. Só que na verdade isso era uma orientação. É tipo, segue o norte, segue o sul, segue o leste. Segue a estrela que vocês chegam a Belém, né? Então eles seguiram a estrela d'alva, que nada mais é do que Vênus, para chegar até o Cristo, né? Porém, o que acontece? Segundo estudos, na orientação onde estava Vênus, dataria por volta de 6 a 20 de janeiro. Por isso que a data de Reis aí é dia 6 de janeiro, né? E se os reis chegaram no nascimento de Cristo, então ele não nasceu 25, né? Senão os reis estavam bem atrasadinhos. Vamos... E por que acontece tudo isso? Olha, eu já tô enrolando, eu começo a falar muito rápido, porque eu vou olhando o reloginho, vou me apavorando que eu falo demais, né? Deixa eu ver, Yara. Mas não se sabe a data certa mesmo, porque o calendário era outro. Sim, Yara, na verdade, esse calendário gregoriano veio séculos, né, após Cristo. E, na verdade, o que se tem é estimativas de acordo com o mapa, né, estrelar. Que era assim que eles se guiavam, né? Tanto os mapas na época eram através aí do Cruzeiro do Sul, das estrelas, era a forma com que as pessoas tinham orientação. E como é que se contava a passagem do tempo? Dessa forma. Através da observação da natureza, né? A gente sabe o período de plantar, a gente sabe o período de colher, e não é porque tem um calendário, porque antes não tinha. Era pela observação. Olha, o período mais quente, o período ameno é o ideal para semear. O período de mais calor, as plantas vingam mais. O período de frio, elas recolhem. Observação nos conecta, reconecta com a natureza. E era assim que se observava. E aí, o que aconteceu? Nesta época... O vento arrebentando tudo. Nesta época, as celebrações dos ritos de passagem não eram precisos como a gente tem hoje. Hoje a gente já tem a precisão, né, de saber que o dia mais longo do ano é dia 21 de junho, aqui no hemisfério sul, que vai ser de tal hora a tal hora. A gente já tem essas estimativas com a modernidade, mas antes não tinha. Então as celebrações do solstício de inverno eram uma média de 10 a 12 dias. Então fala-se em períodos, né? Lá no hemisfério norte, lá para aquele lado, esse período acontece. É em dezembro que tá nevando, é em dezembro que é frio, né? Então o que acontece? Esse período lá se comemora o solstício de inverno, que foi absorvido pela Igreja Católica, que agregou o nascimento de Jesus Cristo lá no calendário. Até aí, beleza. Só que daí o que acontece? Fomos catequizados, né?
a catequização acontece desde a colonização. Eles vão invadindo territórios e catequizando as pessoas. Foi assim conosco no Brasil, né? Chegaram aqui os portugueses e os espanhóis e catequizaram os povos que aqui viviam com as suas culturas e origens. Ninguém sabia que Jesus existia, mas também havia, sim, celebrações de passagem. Por quê? Por mais que aqui não tivesse um inverno super, hiper rigoroso, os povos alinhavam-se para a colheita das frutas. Mesmo que não tivesse uma organização da forma oriental, né? Aqui havia uma organização de agricultura. A mandioca já tinha no Brasil. Vamos falar das nativas, né? A mandioca já existia, por exemplo, não foi trazida. E tem vários frutos e legumes que são originários do Brasil, né? Então eles controlavam através da banana, o mamão, tantas outras frutas aqui, né, que se tem como tropicais, elas também têm um período de amadurecimento, né? Nem tudo foi trazido aí da Europa. Então aqui também eu fiquei muito furiosa. Eu vou falar fazer um desabafo rápido aqui, com 40 minutos. Eu fiquei muito furiosa quando eu peguei o livro do meu filho de geografia, ou de história, da quinta série, quando se dizia, tem uma parte, eu vou tirar foto e vou postar para vocês, que quando os açorianos chegaram aqui em Santa Catarina, porque ele acaba tendo história local, né? Nós somos do Rio Grande do Sul, mas a gente tem, na escola eles ensinam a história local, obviamente. E aí, quando os açorianos chegaram aqui, encontraram índios sedentários e lhes ensinaram agricultura. Gente, vocês estão entendendo? Que o que acontece é que impregnam silenciosamente dentro da cultura, dentro da cabecinha das crianças, desde pequeno, que índio é vagabundo, não presta. É isso que estão colocando nos livros. Então, quando as crianças crescem sem instrução, se não tiverem uma abertura e uma cultura e um diálogo com os pais, e os pais ter também argumentos e ferramentas para poderem tirarem essa versão enganosa das crianças, acabam crescendo com o quê? Mais uma informação escondida no subconsciente de que nós somos os trabalhadores e eles sempre foram os descansados. Isso não é verdade. Covardemente, essas terras foram invadidas, nunca foram descobertas, elas foram invadidas covardemente por pessoas que já viviam aqui em regime de sociedade estabelecida e sobrevivem há milênios. Foram exterminadas pelos invasores. Então, assim, ó, fiquem atentos, quem tem filho na escola, quem tem criança, adolescente, muito cuidado com as informações passadas, né? Para que a gente possa ir. Lembrem-se, gente, como que se evolui? Adquirindo quantum de luz. Como se adquire quantum de luz? Com lucidez. Informação. Quando você se informa, você já está um passo à frente de quem vive no escuro. Então, leve lucidez para as pessoas que lhe rodeiam, que amam, despertem o maior número de pessoas no seu caminho.
Essa é uma missão, tá? Me emocionei. Vamos voltar. Então, gente, essas celebrações principalmente eram para trazer, né, no solstício de inverno, a energia do que? Compensar a energia solar. Giza, cadê os professores? Verem a real verdade dos livros e poderem as falsas verdades que estão nos livros, até porque quem escreve é o homem. Então, Giza, existe essa situação muito triste, né? Porque tem pessoas que amam a sua profissão, a sua atividade, e é por isso que eu trabalho no despertar de muitas mulheres que batem ponto no seu trabalho e não é o que elas querem fazer. Porque a mãe era professora, ela foi obrigada a ser e às vezes nem suporta a criança o dia inteiro no ouvido. Gente, eu não tô criticando, é justo. Eu sou uma pessoa que tenho 2 filhos. Me coloca dentro de uma sala de aula, eu não respondo por mim. Eu não respondo pela minha sanidade. Essas mulheres não têm, esses homens, essas mulheres, não têm um acompanhamento psicológico. Tem salários rasos que não suprem, né, nem para um tratamento, e são obrigadas ao fazerem o quê? Largar de mão. Ah, tá ali o livro, página tal, coisa tal. Não estou generalizando, mas estou dizendo que, e não é só professores, nós estamos vivendo numa humanidade doente, cansada, sem estrutura, sem atendimento. Giza, sou professora e sempre briguei com as coisas colocadas erradas nos livros. E, Giza, é esse papel que eu vim e cobrei esses dias, né? Que eu entendo a necessidade das pessoas se manterem seus trabalhos, mas é preciso tomar uma postura. É preciso tomar um lado. Ou você cede à escuridão, ou você combate a ela. E eu não estou falando da escuridão no nosso emocional, estou falando das trevas, do desequilíbrio. De seres que manipulam outras em nome de um poder vago. Nada justifica, eu também acho. Mas que a população tá doente, precisando de ajuda, tá. E a gente só vai despertar essas pessoas tentando puxar a venda dos olhos delas. E é puxando mesmo, viu, gente? Porque poucas pessoas vão desamarrar as vendas para olhar. Muitos a gente vai ter que puxar. Né? Então vamos ter esse olhar. Vamos ter esse olhar bem atentos. E critiquem. Ser da luz não é ser passivo. Tá? Não é tá tudo bem, tá tudo zen, tá tudo bom. Não tá, não. Se a gente acredita nisso, a gente tá romantizando algo muito sério. A gente vive numa guerra. Não vamos romantizar. Certo? Porque os romances são lindos, mas a maioria são fictícios. Nós não temos a certeza do final feliz. É tomar as rédeas. E para vibrar a luz tem que ter pulso firme. Pulso firme. Com amor. Não podemos deixar que as mentiras sobressaiam. Até porque, olha a consequência, gente. Olha a consequência. Olha essas mortes. Olha esse jornalista, esse indigenista que covardemente
morreram por levar informação, por estarem ajudando a denunciar a devastação na Amazônia. Ela é o chácara, ela é o cardíaco do planeta. Pensem nisso. O planeta não funciona se um dos seus vórtices de energia continuar sendo violentado, como tem sido. E isso há muito tempo, né, gente? A espiritualidade avisa, as pessoas avisam, e assim, os povos originários, os guardiões aí, têm gritado e morrido gritando. Morrido gritando. Então vamos vibrar. Vamos vibrar. Vamos revelar. Vamos se impor. Porque é necessário. Certo? Vamos falar um pouquinho então agora de costumes, né? Do Yuli. Como eu falei pra vocês, a Giza, quem disse que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares, invadiu, né? Se quando chegar aqui já moravam, me revolta muito, muito. E quando eu olho os livros, né, que os guris têm estudado agora, é complicado. É lutar por uma reforma aí na educação. Aliás, o regime todo de educação tem que parar de competir, né? A gente tem que parar de viver nesse regime de competição na escola. De o melhor, as melhores notas. Isso só tem adoecido mais ainda. E nós temos que cortar nessa geração isso que está acontecendo, porque nós estamos na última hora. A última hora. Até 2057 nós vamos entrar numa era de regeneração. Não tem mais lugar para expiações e provas. Já deu. Ah, Roberta, você quer dizer que nós vamos ser puro amor? Quase lá. Quase lá. Um mundo de regeneração continua doente, mas não adoecerá mais do que já está. A partir dali é só curar a ferida. Só curar a ferida. Certo? Então, costumes. A Andréia lá chamando. Não tomo álcool. Vou fazer um chá quente para o ritual. Chás para o ritual, gente. Maçã com canela, delicioso. Hibisco, canela, cravo. Não toma quentão, mas pode fazer um quentão aí sem álcool. Tranquilo. Ou colocar só um pouquinho e deixar ferver bem que o álcool evapora. Daí não tem problema. Vou trazer algumas receitas para vocês no domingo. O domingo vai ser a nossa celebração, que vocês sabem que funciona assim. A celebração do domingo é um ritual em conjunto, é uma celebração conjunta onde eu vou explicar rituais para que vocês façam na sua casa, no seu tempo, com a sua família, no dia do Yuli, tá? Então, assim, ó, quem quer participar do ritual do Yuli, esteja no Lab. Vou no Lab ou no grupo da Cedro do WhatsApp. Ah, Roberta, como que eu entro nesse grupo? Acessa o link da bio, primeira aba, grupo Cedro. Entra lá. Ah, Roberta, eu não tô no Cedro, mas eu sou do Lab. Perfeito, fica no Lab que tu vai receber as informações
de como participar domingo da nossa celebração coletiva, onde eu vou entregar um e-book com rituais para que vocês façam a celebração aí com a família de vocês, na casa de vocês, né? No seu tempo. Por quê? Porque o Iule continua sendo uma celebração quietinha, sabe? É o quentinho da sua fogueira, o quentinho da sua vela, é comidas quentes, é aconchego da sua coberta, chocolate quente também pode, viu, Andréia? Chocolate quente delicioso. Tudo isso, o inverno remete ao quê? Por que nós usamos vermelho? Por que as velas são vermelhas, são douradas? Para trazer a energia que está em déficit nessa época, que é a energia solar. Por isso que nós acendemos o quê? Pisca-piscas. Acendemos velas. Fazemos a nossa guirlanda. Olha lá minha... Olha, eu vou derrubar tudo aqui. Olha lá minha guirlanda. Fiz um tutorial lá no Instagram, quem quiser acessa um tutorial para aprender a fazer a guirlanda e os aromatizantes naturais com canela, delicioso. A guirlanda representa o que? A roda do ano, e a estrela é... Quem é a estrela, gente? Qual é a nossa maior estrela? Sol. É umas boas... Colocar uma guirlanda na porta no Iule significa dar boas-vindas ao sol. O que significa esses aromatizantes naturais? Gente, essa aqui é uma... Contar pra vocês. É um costume europeu, porque lá, como o inverno é muito, muito rigoroso, o pessoal não tomava banho. Não toma, né? Diz que até hoje não é muito de tomar banho. Então lá é o país dos perfumes, dos aromas. E esse aromatizante foi ensinado para a rainha Catarina por Nostradamus. Olha que interessante. Mas na verdade esse aromatizante já é feito aí pelos povos originários, ancestrais há muito tempo. Mas tem essas historinhas aí, a gente gosta de contar. O que é? É uma laranja. Por que laranja? Ela é o fruto da estação, né? Nós temos aí a laranja, a bergamota, o limão muito presente, né? Nessa época aqui na nossa região. Na verdade, o nome dela é pomander, né? Uma coisa assim, que significa maçã de ambar, né? Ele originalmente é feito com maçãs, mas a maçã apodrece muito rápido quando a gente fura ela, né? Porque a água evapora muito rápido. E por que a gente escolhe a laranja? Sim, todo esse preparativo vocês podem começar a fazer, porque nós estamos já preparando, e eu vou contar para vocês o seguinte: tudo isso é porque no dia do Iule o sol renasce, né? Depois da noite mais escura, ela só diminui. Então o sol tá nascendo. A nossa reflexão é o renascimento. Aí tudo a ver, né? O renascimento. Então a laranja, ó, simboliza a cor, o sol, o redondo. É o sol. E ela fica super aromática. E por que a gente usa a laranja? Alegria, bem-estar. O cravo, atração, equilíbrio, bem-estar também. A canela atrai coisas novas, dá boas-vindas. Energeticamente você está trazendo uma energia de alegria para sua casa. Você está trazendo sol, energia solar, né, para sua casa. Ah, Roberta, só com laranjas? Gente, faz com laranja, faz com bergamota, até com limão, não tem problema. Também ajuda muito aí a repelir insetos. Olha aqui, essa aqui, por exemplo, não é só com cravo, ó.
Essa aqui eu decorei um coração e umas pimentas rosas, né? Pra atrair aí a energia da pimenta rosa, da aroeira. Ah, Roberta, mas o que isso tem a ver com Iule? Tudo. Porque, gente, a gente tá celebrando um Iule aqui no Brasil. Muitos vão dizer assim, porque eu pensei que o Iule era, essas bolinhas vermelhas, era azevinho. Cara, azevinho no Brasil é difícil pra caramba. Agora, vai me dizer, olha eu aqui, vai me dizer que vocês não se depararam com uma aroeira ainda. Olha essas bolinhas, muito mais cheirosas, e você pode usar na culinária. Lentilha. Ai, gente, lentilha com aroeira, delicioso. Aroeira na sopa, deliciosa. Usem e abusem da aroeira na culinária de vocês e nos rituais. Por quê? Porque ela é uma pimenta, ela é um fruto da estação. O que mais? Aqui, ó, pinha, que é os pinheiros dessa época, né? Bolinha, que remete à luz, também representa o sol. Aqui eu tenho umas folhas de louro, porque louro tá em toda. O que é bergamota? Bergamota aí em São Paulo é tangerina. Essa aqui é bergamota. Aqui. Tangerina. Ela é igual a laranja, só que ela é mais chatinha e a gente come por gominho. Mexerica também, obrigada, Giza. Mexerica, tangerina. Que mais? Por que a gente... O sino faz parte do Iule? Para acordar o sol. Para acordar, começar a despertar. Que mais? Por que se decora árvores? Gente, as árvores dessa época do ano, elas são extremamente secas, as folhas não têm frutos, a grande maioria. Aqui no Brasil ainda tem, como eu disse, as árvores estão carregadas de laranja, de tangerina, estão um colorido maravilhoso. Mas lá, né, no forte do inverno não tem. Então, o que acontece? No frio, há muita escassez de alimento. Muita escassez de alimento. Se alimentava lá no hemisfério norte os cervos, né? Os coelhos que estavam nas suas toquinhas saíam de vez em quando. Aí, quando não morriam congelados, morriam de fome. As lebres. Aqui no Brasil, nós temos muitos animais que têm dificuldade de se abrigar também. Por incrível que pareça, vocês acham o quê? Aqui no sul, bugio, capivara, as árvores estão tudo peladas, exatamente. E daí como é que os bugiozinhos vão se alimentar? Né? Aqui a gente tem, já essa época não, até os figuinhos das figueiras, né? Essa época não tá tendo, mas eles se fartam ainda com alguma coisa aqui no Brasil, por quê? É isso que eu digo. Aqui no Brasil, nós somos um país abençoado, por quê? Não é só abençoado, gente. É porque nós somos o chácara cardíaco da terra. Nós somos o nutridor. Lembre-se que o chácara cardíaco é o nutridor de todos os outros, né? Então, a gente nutre energeticamente a terra toda. Por isso que no Brasil existe uma riqueza alimentícia, né? Uma riqueza de fauna e flora que não se vê em outros lugares. Em outros lugares, os animais morrem de fome mesmo. Aqui no Brasil, ainda não. Por mais severo que estejam os nossos frios, os animais não morrem de fome. Podem ter dificuldade, por isso que alguns hibernam. Vocês vão ver passarinhos um pouco mais recolhidos, né? Mesmo assim, eles saem aí para comer as pimentinhas de aroeira, para comer laranja. Quem não vê as laranjinhas tudo bicada, né? Então, a gente aqui tem essa preciosidade, essa riqueza. Por isso, é mais um motivo para a gente celebrar essa passagem
aí, porque por maior que seja a escuridão incidente aqui no Brasil, ainda assim nós somos um país de muita, muita luminosidade, de muita luz. E só a gente é capaz de gerar energia de amor e alegria, a energia geradora da vida para o planeta inteiro. Entenderam? A gente, por mais inconsequente que seja, porque Brasil, alguns costumam dizer que Brasil é um povo muito imaturo. Né? Como a gente diz, é carnaval e praia e etc. Mas o que a gente gera de quantum, né? De energia da alegria, a energia do bom humor, não existe em outros lugares. Vocês veem, por exemplo, lá na China, lá no Japão, um bom humor brasileiro? Né? Por isso que a gente é motivo de piada, mas que bom que é. Que bom que é. Porque a gente gera a energia do amor, da alegria. Por isso que nós somos o chakra cardíaco da Terra. Alimentados pelo quê? Pela energia da natureza. Esse quantum que gira na gente não vem só dos nossos corpos. Nós somos abastecidos pela nossa flora, pela nossa natureza. Isso. Acolhedores, boa. Exatamente, é chakra cardíaco. Todas essas características do chakra cardíaco é muito brasileiro. Brasileiro parece que está a passeio no mundo. Então, é muito bom humor, é muita alegria. Por isso que a gente é até um pouco inconsequente, como o coração é, né? Vai dizer que o coração não é inconsequente, que o coração não faz loucuras. Sem, né? Sem aí o racional, deixa no colo aí só do cardíaco para ver o que acontece. E nós somos esse cardíaco da Terra. Então, por isso que nós temos essa fauna e flora. Outra coisa muito importante que não pode se esquecer para o Iuli é justamente confraternizar com abundância em alimentos. Gente, não tenham preguiça, façam uma ceia bem, né, farta, comam bem, porque você está celebrando todas as riquezas aí da terra. E não esqueçam-se, né, que esse período é um período de frio, menos, né, como cansei de falar aqui, menos que o hemisfério norte, mas ainda assim, principalmente aqui na região sul, pessoas morrem de frio. Pessoas morrem de frio na rua. Não tem agasalho, não tem com o que se cobrir. Por isso, façam um detox, né? Isso é bom pra vocês. Não estou falando em caridade, viu? Não é, eu vou dar o meu agasalho como barganha, né? Porque Deus tá vendo. Não, estou dizendo que é saudável pra vocês desintoxicarem aquele roupeiro, né? Desintoxicarem até a sua despensa. Gente, tem demais, divide, né? Doa a roupa. Às vezes a gente se pega a roupa de 5.000 anos atrás. Isso vai fazer bem pra vocês. Vai quebrar um ciclo de acúmulo. E vocês vão estar dando a oportunidade aí de sobrevivência para outras pessoas. E se você já tem o hábito de fazer isso, que bom. É genuíno, não é caridoso. É genuíno. Quando você sente a dor do outro, sente a dor do seu irmão, sente a dor porque a tua dor é a minha, aí é genuíno. Aí é generosidade, aí não é barganha. Não importa se alguém tá vendo. Entendeu? Não importa quantos pontos você vai ganhar com Deus ou com o diabo, ou sei lá com quem.
Não importa pontos. Importa que você aqueceu uma alma e você vai se sentir melhor. Ah, é pensando em si. É. Porque você aliviando a dor do outro, você tá aliviando. É genuíno. Então, é momento aí de muita solidariedade, de dividir. A época das celebrações ancestrais lá do Iuli era muito isso, né? Porque naquela época, quem produzia arroz não produzia milho. E aí o outro produzia não sei o quê. E aí juntava tudo e se trocavam. É alguns costumes que nós vamos quebrar aí, né? Inclusive na nossa. Porque hoje é o dinheiro, né? O que a mão deve ser o que a mão da direita faz, a esquerda não precisa saber. É uma questão assim. Não condeno, né? Eu tô trocando alguns vocabulários meus também, porque assim, a gente tem que reprogramar nossa mente. Eu não digo mais que eu não julgo. Eu julgo o tempo todo. E não é errado julgar. A gente julga se é verde, se é rosa. A gente julga se é certo, se é errado. A vida é feita de julgamentos, né? De escolhas e julgamentos. O que eu estou evitando é condenar as pessoas a partir do meu julgamento. E o que eu digo quanto a isso? Se a pessoa está fazendo uma exposição com a intenção de abrir os olhos de outras para uma realidade, beleza. Entendeu? Tem gente que vive num fantástico mundo de Bob, como a gente falou, brasileiro é complicado. Tem gente que vive num mundo paralelo, que acha que eu tô falando besteira, por quê? Porque se aí, por exemplo, no Nordeste, as pessoas não morrem de frio, elas morrem de fome, por causa da seca, né? Mas aqui no Sul, as pessoas morrem de frio, frio mesmo. Gente, eu devo estar agora, deve estar 10 graus, não sei, não tô com o termômetro aqui, mas deve estar uns 10 graus. Olha como é que eu tô vestida com a cara numa vela quente aqui, bem quentinha, na minha salinha bem quentinha. E tô gelada. Imagina uma pessoa com uma camisetinha, dormindo numa calçada molhada. Então tem horas que nós precisamos trazer o quê? Levar a lucidez dos fatos para outras pessoas. Então é necessário mostrar, olha, faça também. É um incentivo. Beleza. Mas dentro de você, você sabe. Se você está fazendo com a intenção, tá? De coração, de influenciar aí, de demonstrar para mais pessoas, ou se dentro do teu coração você tá querendo barganhar. O que é barganhar? Eu quero ser a boa da minha igreja. Eu quero me aparecer lá no clube de mães, então eu vou levar uma caixa. Tá se lixando para quem vai. Às vezes observa que a caixa de roupa tá um mês lá e não distribuíram. Mas eu fiz minha parte, eu doei. Não é fazer tua parte, filhinha. Levar agasalho para a igreja e ver que a igreja deixou num depósito. Levar o agasalho mesmo pro teu terreiro. Mesmo pro centro espírita. Mesmo pro templo. Levar o teu agasalho e ver que o templo deixou numa sala escura, mofando, estragando enquanto tem gente com frio, é só para te aparecer para as pessoas que lá vivem. Não é caridade, não é generosidade.
Porque você tá vendo que não estão distribuindo. E tem gente que precisa. É essa a diferença. Gente, eu já tive vontade de meter o louco, porque eu já vi isso em locos de pavilhões de roupa mofada se estragando. Eu fui pra dentro de um pavilhão desse que nem pinto no lixo. Baixei, cara, assim, ó, mais de 50 sacolas de roupa. Mais de 50 sacolas de roupa que foram doadas para uma instituição, tá? Para um templo. E aquelas roupas se estragando dentro de um galpão, calçado infantil, adulto, roupa de tudo quanto é. Sabe o que eu fiz? Baixei aquelas roupas tudo. Tem roupa circulando por Porto Alegre inteiro. Levei pra Tecoa, lá de Itapuã, centros espíritas que tinham na volta, pessoas que eu conhecia que têm dificuldades, levei para todo mundo distribuir, porque tinha para todo mundo. E aquilo tava um século lá dentro. Então é isso que eu digo, tem horas que a gente tem que meter o louco. Ah, porque eu vou ficar mal com uma dirigente, com o dirigente, com o padre, com o pastor, com a presidente do clube de mães. Dane-se. É status? Ou é amor ao próximo? Cris, eu prefiro doar direto para quem eu vejo que precisa, pois já trabalhei em enchente e via muito disso. Claro, tem. Exatamente, porque as pessoas só querem fazer um marketing pessoal. Entendeu? Querem levar fazer aquele acúmulo e não distribui. Não distribui. É só pra acumular. Mas então é isso, já me revoltei demais por hoje. 1h17 de live, sem comentários. Ai, Giza. Oi. Eu falo demais, né? Vocês sabem de quem eu tô falando. A maioria sabe. Mas tudo bem. E aí, gente, se existe mesmo um Deus que julga, tão ferrado, hein? Né? Se for o caso mesmo, tão ferrado. Mas tudo bem. É por isso que eu digo que nós não devemos cair no conto ilusório do bem sempre vence. Porque não. Entendeu? Essa gente faz o mal. Às vezes não faz o mal, mas deixa de fazer o bem. E ó, estou cada vez melhor. E aí, fia? Se tem conta, tá feio. Tá? Rebelde. A Bianca rebelde. Rebelde. Gente, eu não sei se eu falei tudo, se eu não falei tudo. Se vocês estão com dúvida, me perguntem. Seguinte, quem gostou, faz barulho. Quem gostou, por favor. Preciso muito do apoio de vocês. Não dorme. Com certeza não, e eu confio nisso. Quem gostou, gente, eu preciso que vocês compartilhem, que deixem coraçãozinho, que compartilhem nos stories. Eu vou sair daqui. Daqui a alguns minutos essa live vai estar lá no YouTube. Também peço que vocês deixem o likezinho de vocês, compartilhem no Facebook, no Instagram, TikTok, sei lá onde vocês têm mais, nos grupos particulares. Porque é a forma com que eu tenho de divulgar o nosso trabalho, levar mais lucidez para o maior número de pessoas, então sejam contribuição dessa forma. Para quem quer fazer conosco, com o nosso laboratório de saberes, o nosso Iuli de domingo,
não é o Iule, né? O nosso encontro de celebração, nosso, de domingo, entra pro grupo da Cedro ou pro Lab, que eu vou explicar como vamos fazer para nós celebrarmos, né? E aí eu vou trazer mais um pouco dos rituais, as pedras, as ervas e tudo mais que vocês podem explorar. Enquanto isso, vão fazendo aí os seus aromatizantes, colocando em cima da sua mesa para trazer essa energia para casa. Vão confeccionando as suas guirlandas e colocando na porta, que é tudo de mais maravilhoso que tem. Quem não sabe fazer, tem tutoriais nos nossos rios também. Então é isso, vamos lá ver o Pantanal. Hoje tem Pantanal. Beijo pra vocês, até domingo.